hoje a gente vai ter uma aula sobre culto a divindades dentro da bruxaria. As divindades, elas não são nada mais do que espíritos. Elas são uma categoria de espíritos também. Então, da mesma forma que você vai se comunicar com um espírito de um ancestral, com um espírito elemental, você também vai se comunicar com a divindade. É muito parecido. É claro que cada divindade tem sua personalidade, né? Tem seus gostos, suas características. Então, sim, vai ter umas coisas que são diferentes, mas de forma central, a ideia da comunicação espiritual e comunicação com as divindades é a mesma. Mas o que eu quero começar a trazer aqui, já desconstruir algumas coisas com vocês. Essa aula, ela é um convite para transformar a sua relação com o divino, para a gente sair do lugar de submissão e ocupar um lugar de aliada, parceira e bruxa consciente. A maioria de nós, principalmente quem foi criado em religiões cristãs, está acostumada a se relacionar com divindade nessa dinâmica hierárquica de submissão. Da divindade é maior do que eu, é mais poderosa do que eu, é mais importante do que eu, e eu sou somente uma serva, uma mera mortal, não tenho nada para oferecer, e eu preciso suplicar por bênçãos, por misericórdia, seja lá o que for. Essa é a dinâmica cristã, não só cristã, tá? Tem outras religiões que seguem essa dinâmica, mas o cristianismo, ele traz isso muito mais forte e evidente. E aqui na bruxaria, não é assim que funciona. Na verdade, esse tipo de relação, ela é até rejeitada pelos deuses da bruxaria, os deuses antigos, deuses pagãos. É muito mais uma relação de troca, uma relação de parceria, de troca de interesses. Os deuses, eles têm, sim, um poder muito grande, eles podem nos ajudar, contribuir com a nossa caminhada, abrir nossos caminhos, facilitar algumas coisas, nos trazer bênçãos. Mas, em contrapartida, nós também temos algo que os interessa. Nós também temos o nosso poder, por mais que não seja um poder igual dos deuses, né? O nosso poder é estar aqui encarnados na matéria. A gente tem acesso à matéria de uma forma que eles não têm. A matéria, ela está aqui à nossa disposição, ao alcance da nossa mão, né? A gente consegue tocar, sentir, fazer coisas através da matéria que os deuses, por mais que eles tenham poder, eles não conseguiriam fazer sem a gente. Vamos usar a lógica cristã para vocês entenderem que é mais fácil. A maior ferramenta cristã, né, que o pessoal usa hoje em dia é a Bíblia, não é? Mas quem que escreveu a Bíblia? Por mais que eles dizem que é um livro inspirado por Deus, ainda assim, esse Deus, ele precisou de seres humanos, não só um, mas vários seres humanos, para escrever esse livro. Então, querendo ou não, se não tivesse aquelas pessoas ali dispostas a se conectar com esse Deus e escrever essa Bíblia não ia existir. E Deus não ia ter esse canal de comunicação com as pessoas hoje. Então, isso também é uma forma de poder que a gente tem nas mãos. Poder trazer para a matéria a canalização de coisas divinas, de ideias divinas, de ferramentas divinas e tudo mais. Então, é uma relação de interesse. Eles têm algo que a gente quer e a gente também tem algo que eles querem. Dito isso, né, desmistificando essa ideia da submissão, eu queria trazer aqui 3 maneiras oficiais, vamos dizer assim, de você se conectar com uma divindade. Por que eu chamo de oficial? Porque existem formas que são extra-oficiais de você se conectar. O contato com a divindade, ele não precisa ser um compromisso todas as vezes. Ele pode ser um contato pontual e esporádico.
Você não precisa criar um vínculo e desenvolver todo um negócio com a divindade, com qualquer divindade que cruza o teu caminho. Você não é obrigada a responder o chamado de nenhuma divindade, por mais que seja uma divindade, porque, como eu falei, a nossa relação com eles é uma relação de troca. Então, a divindade pode estar querendo alguma coisa de mim, mas se eu não estiver disposta a fazer essa troca, se naquele momento eu achar que não faz sentido, que não é o que eu quero para mim, eu não tenho obrigação nenhuma de responder esse chamado. Assim como também eu posso recorrer a uma divindade pontualmente, porque naquele momento eu preciso de algo que ela tem para me oferecer. E não necessariamente isso vai virar um vínculo eterno e uma dívida, né? É uma troca. Mas isso não me vincula para sempre com aquela divindade. Então, por isso que eu trouxe aqui essas 3 formas de vínculo. Mas isso não é obrigatório também. Nada do que eu estou falando aqui não é obrigatório para você ter contato com divindades esporadicamente. Mas essas são as formas mais comuns da gente seguir um caminho de culto a divindades, que são a devoção, o sacerdócio, e, em alguns casos, o pacto. O pacto é menos comum, né? Mas a devoção e o sacerdócio são mais comuns. E aí eu coloquei aqui, tipo, uma tabelinha básica para vocês entenderem a diferença entre esses 3. Por exemplo, a devoção, que geralmente não, que é por onde todos deveriam começar, né? Tem gente que quer já pular etapas e ir para um sacerdócio, sendo que nem passou pela parte da devoção, e isso é muito complicado. Eu não vou falar que é certo ou que é errado, mas eu acho complicado porque você pula etapas e também, muitas vezes, essa motivação de ir para um sacerdócio com rapidez é por uma questão puramente de ego, né? Porque o título de sacerdote, sacerdotisa é muito bonito, né? Muito chamativo, como tem pessoas que já querem se tornar logo isso sem ter passado por um processo, e eu acho que isso não é bom. E tudo dentro da bruxaria, gente, leva tempo. Por mais que você esteja totalmente envolvida com o caminho, ainda assim tem coisas, tem mistérios que você só aprende com o tempo, não com a quantidade de estudos que você faz. Então, a devoção, que é o caminho que geralmente a gente vai começar, é uma relação afetiva com a divindade. É quando você desenvolve afeto, quando você desenvolve simpatia, um amor ali pela divindade, e você naturalmente, espontaneamente, quer se conectar com mais frequência. Esse tipo de relação, ela não é obrigatória, ela não tem obrigações, não tem compromissos. É uma coisa que parte puramente do seu coração, do seu desejo. Então, essa relação, ela não envolve um ritual, você não precisa fazer nenhum tipo de cerimônia para você se tornar uma devota de uma divindade, e também não envolve votos, você não precisa prometer nada, e, enfim, não tem essas formalidades. É claro que é interessante você se apresentar para a divindade, para ela saber quem você é, né? Vamos fazer um ritualzinho para se apresentar, para se conectar, é legal, mas isso não é obrigatório. Não tem nenhum tipo de obrigação na devoção. Então, você que determina quantas vezes você vai se conectar com a divindade, que dia você vai fazer isso, que forma que você vai fazer isso. A gente vai falar aqui algumas formas que você pode fazer um devocional, mas isso não são regras, né? São sugestões, e muito provavelmente você vai encontrar a sua forma. Mas é uma coisa que parte muito de um desejo espontâneo mesmo. Se você tivesse uma amizade que você gosta muito e você quer agradar a pessoa, quer estar perto dela, quer fazer coisas por ela. Aí sim, depois que você passa um tempo como devota, se dedicando a essa divindade, conhecendo essa divindade mais profundamente, você pode, se você quiser, fazer uma iniciação para um sacerdócio. Aí sim requer um ritual.
de iniciação, porque o sacerdócio já é um compromisso oficial e sério, né? Não que a devoção não seja séria, mas o sacerdócio é você realmente se dedica ao trabalho com aquela divindade. Isso não significa também que você vai ser submisso a ela, né? É um trabalho, é uma sociedade. Eu acho que essa é a palavra melhor. O sacerdócio é uma sociedade com a divindade. Então, vocês vão trabalhar juntas. E trabalhar mesmo. Então, nesse sacerdócio, você vai dedicar um ofício espiritual. E aí, esse ofício, ele pode se dar de várias maneiras. Você pode trabalhar como magista, você também pode trabalhar como oraculista, você pode trabalhar com ela através de produtos canalizados também para essa divindade, como, por exemplo, dentro da bruxaria, existem muitos perfumistas, que gostam de trabalhar com perfumes, ou então com outros tipos de magias artesanais, como sabonetes, produtos aromáticos, né, coisas assim, e dedicando esse trabalho como o seu sacerdócio àquela divindade. Então, você percebe que não precisa ser somente para quem faz magia. Tem gente também que oferece o seu sacerdócio em formato de escrever um material, como, por exemplo, o livro, como, por exemplo, a gente falou aqui, né, usou o exemplo da Bíblia. Então, tem muitos sacerdotes e sacerdotisas das divindades que se dedicam a esse ofício através da escrita e cria lá um livro dedicado a tal divindade. Criam músicas, criam, enfim, qualquer tipo de manifestação na matéria para aquela divindade. E aí você se compromete com essa divindade, então você precisa escrever os seus votos ali, a fazer esse acordo, né? Porque esse sacerdócio, ele não precisa ser para sempre, ele pode ter um tempo determinado, inclusive é muito indicado que você comece o seu sacerdócio com um tempo determinado de 1 ano, mais ou menos. Tá? Você vai determinar o tempo, mas 1 ano é, assim, um tempo bom, para você ver como é que vai ser, se vai dar certo, se você vai conseguir, né? Tem gente que não tem, aí não sabe direito como vai ser, tem inseguranças, então você já não precisa se vincular de uma vez com a divindade, né? Você vai determinar esse tempo, você vai fazer esse acordo, você vai colocar ali o que você está disposta a fazer por ela e o que você espera também dela nessa troca. É isso. Então, é uma coisa acordada. O pacto, as pessoas, elas têm um pouco de preconceito, né, com esse tipo de prática, mas o pacto, ele pode ser útil em alguns casos. Eu não aconselho qualquer pessoa a sair se pactuando a qualquer divindade por qualquer motivo. Mas tem casos que vale a pena você avaliar. Tanto é que o pacto, ele pode ser levado para suas experiências de pós-vida, de outras encarnações, se você acredita, né, nessa crença da reencarnação. O pacto, ele acompanha você em todas as suas encarnações, até que ele seja quebrado, né? E também não é assim de uma hora para outra que você quebra um pacto, não é uma coisa tão simples assim. Então, por isso que você precisa analisar muito bem isso, ter certeza se você quer fazer, porque você vai ter, sim, que abrir mão de alguma coisa, ceder alguma coisa ali, você tem que ver se você está disposta. Até mesmo no sacerdócio você precisa fazer essa avaliação. Ele precisa de um ritual, óbvio, sempre. Ele envolve votos também, né? O pacto não é você entregar a tua alma para a divindade, assim. Existe também os acordos que você pode fazer, mas saiba que esse preço é alto. Então, a divindade, ela não vai querer qualquer coisa de você. Ela não vai querer, só um devocional, uma vela. Ela vai querer algo muito maior de você, porque é um pacto. Então, você precisa entender com a divindade o que ela espera de você também, se você está disposta a fazer, a abrir mão disso. E aí sim você tem um compromisso muito mais sério, né? Um compromisso que, caso não seja cumprido, haverá consequências. Eu não sou sacerdotisa de nenhuma divindade,
Eu comecei a minha devoção para a deusa Hecate já faz um tempo, já tem um pouco mais de um ano. E eu fiz uma mentoria iniciática. E ao final dessa mentoria, eu poderia fazer um ritual de iniciação para o sacerdócio. E eu ia fazer, estava tudo certo, ia fazer esse ano. Porém, a vida é muito louca, né? Esse ano muita coisa mudou na minha vida, eu comecei a me conectar com outras divindades, com outros caminhos, e eu achei melhor esperar um pouco para essa ideia do sacerdócio, porque agora eu estou sentindo outras necessidades. Então eu não sei se eu ainda vou fazer, quando que eu vou fazer, não sei nada disso. Mas tá tudo bem também, sabe? A minha relação devocional com a Hecate é muito forte. E, por enquanto, isso é suficiente para mim. E eu não preciso desse título de sacerdotisa, por exemplo, para fazer magias com a deusa Hecate, para fazer rituais com a deusa Hecate. Eu conduzo vários rituais com a deusa Hecate, tanto particular quanto coletivo, e são sensacionais. O que faz realmente o sucesso de uma boa bruxa, um bom magista, é as suas habilidades e não o seu título. Eu trouxe aqui algumas formas básicas de você iniciar um culto devocional a alguma divindade, né? Qualquer divindade que seja. Isso aqui é o básico do básico, gente. É você pegar, montar um altar com uma vela, acender essa vela na intenção de se conectar com a divindade. Se você não souber a cor que te conecta à divindade, é sempre uma vela branca, que é a vela coringa. Acende essa vela, chama a divindade, sente essa conexão. Nesse mesmo ritual ou num próximo, aí você que vai decidir, você pode fazer uma oferenda. No primeiro contato, você não precisa fazer oferenda nenhuma, você pode só sentir a energia e se conectar. Daí, a partir do segundo, talvez você possa vir trazendo uma oferenda. A oferenda, geralmente, ela consiste numa comida, numa bebida e num objeto ali decorativo, um objeto de poder que você tenha, né, uma flor é muito comum. Se você souber qual que é a flor que aquela divindade gosta, lembrando que é sempre interessante você fazer uma pesquisa, um estudo prévio para você ofertar as coisas que aquela divindade gosta. Cada divindade vai ter um jeito diferente, vai ter um gosto diferente. Se você não sabe o que aquela divindade gosta, mas você quer ofertar alguma coisa, um copo de água é sempre coringa. É uma forma de educação. Quando alguém vai na sua casa, uma visita, você não oferece uma água, você não quer um copo de água? Você nem sabe se a pessoa gosta de beber água, se ela tá com sede ou não, mas é uma forma de educação ali, né? Então, é por isso, assim, oferece um copo de água, que já vai ser sucesso para um primeiro contato. Aí, o que que você pode fazer depois, né, que você já tiver criado uma relação ali? Você pode simplesmente meditar com essa vela acesa e tentar estabelecer um contato com essa divindade. Lembrando que, para quem assistiu a aula lá de comunicação espiritual, eu falei isso na aula, mas vou repetir aqui. A comunicação com a divindade, na maioria das vezes, ela vai se dar através da telepatia. Então, não é que você vai ouvir a voz da divindade aqui no seu ouvido, às vezes acontece, mas a maioria das vezes é uma conversa telepática, é como se você estivesse ali perguntando e recebendo a resposta na sua mente. E você percebe que é uma resposta que não é você que criou, porque ela vem de forma muito rápida e espontânea, né? Não é uma coisa que você vai inventando, é uma coisa que simplesmente aparece na sua mente, do nada. E geralmente é a resposta da divindade. Isso não necessariamente vai acontecer logo no primeiro momento, no primeiro contato, né? Porque você está começando ali, como eu falei, a divindade nem te conhece, ela não está acostumada com você, ela nunca te viu, ela nunca falou com você, então ela não vai te responder logo de cara. Às vezes vai, depende também do nível que você está sendo chamada por ela, né? Então, se você já está sendo muito chamada por ela em sonhos, é mais rápido, né, ela te responder, porque ela já está interessada em você.
Mas se você quer começar a se conectar com uma divindade do nada, você pode também, você não precisa esperar um chamado dela para se conectar. Você mesma pode ir se apresentar para ela e começar a conexão. Mas, não, mas pode ser que ela demore mais para responder. Então você tem que continuar tentando aí até conseguir o contato. Nicole, pode falar? Eu gosto muito de criar a forma que eu vou fazer alguma coisa relacionada à magia. Eu tô até planejando já de procurar cartas de tarô que envolvam, sabe? Que representem ele, sei lá, runas, alguma coisa que possa colocar junto à vela. Arrasou. É isso, né? O mais comum é a galera colocar imagem, né? Você pode colocar uma imagem, uma estátua, ou você pode simplesmente colocar uma foto, imprimir uma foto da internet, colocar no quadro, pode fazer um desenho, e aí a gente vai para essa parte mais, como é que eu falo? Não é artística, mas essa parte mais manual, que é o que eu ia falar agora, né? No devocional, é muito comum as pessoas criarem coisas para a divindade. Criar um poema, uma música, um desenho, alguma coisa inspirada naquela entidade e colocar ali no altar como uma oferenda. Posso ali fazer uma dança para aquela divindade. Depende muito da divindade, por exemplo. Além de Hecate, eu também cultuo Afrodite. E sempre que eu me conecto com Afrodite, eu danço. Eu tenho vontade de dançar. Eu ofereço minha dança como oferenda para ela, né? Isso é uma coisa que eu não faço com Hecate, por exemplo. Que Hecate tem uma outra energia, né? Isso é uma forma muito forte também de você se conectar com a divindade. É através de você, através do teu corpo, do que você faz com o seu corpo. Porque lembra que eu falei o que a gente tem de interessante para a divindade? É a matéria, é o contato com a matéria, é o contato do nosso corpo físico. Então, tudo que você faz através do corpo físico é interessante para eles. E a dança é uma coisa dessas, o canto, a escrita, o desenho, tudo isso que eu acabei de falar aqui. É bem legal você deixar sua criatividade te conduzir nesse momento. E tornar o cotidiano um ritual. Isso é muito interessante também, porque às vezes, no dia a dia, principalmente quem trabalha fora, quem tem dupla jornada, tem quem tem filho, vai ser muito difícil você conseguir estabelecer uma rotina de conexão de todo dia ir lá no altar e acender a vela e fazer tudo isso. Então, não é necessariamente só assim que você pode cultuar a divindade, só na hora de você estar na frente do altar, mas também no seu dia a dia, nas pequenas coisas do dia a dia que você vai fazendo e vai lembrando da divindade. Então, de repente, você está lá no meio do seu trabalho, da empresa, e você vê um sinal que te lembra da divindade. Você come uma coisa que você sabe que aquela divindade gosta. Você pode, nesse momento, ofertar a ela, mesmo que seja ali de uma forma bem rápida e sem muita cerimônia, né? Uma coisa que você só mentaliza e oferta na sua mente ali para lembrar dela naquele momento, que inclusive nos conecta muito mais com a bruxaria real, quando a gente coloca uma prática no nosso dia a dia, do que quando a gente só fica ali na frente do altar. Lembrando sempre que a bruxaria é um movimento marginalizado, é um movimento de minorias. Nem sempre a gente teve grandes altares. A gente tinha que fazer nossa bruxaria do jeito que dava, né, com o que a gente tinha em mãos ali, nas circunstâncias que a gente estava. Então, não se apeguem a ritualísticas. É lógico que a ritualística é legal também, é bonita, é interessante, mas não é só essa forma. E aí, eu deixei uma frase aqui, né, para gente, para fixar na mente de vocês que tudo que é feito com consciência se torna sagrado. Então, tudo que eu faço com consciência de que aquilo é um ato dedicado à minha divindade já se torna sagrado. Essas são algumas formas de você se comunicar, mais comuns, assim.
a intuição súbita, que é isso que eu acabei de falar agora, um pensamento que vem na sua mente de forma muito rápida e natural, de forma súbita, que não dá tempo de você pensar naquilo. Ele vem e já está pronto na sua cabeça, porque não foi você, né? Foi a divindade que se comunicou ali naquele momento. Emoções intensas, então é muito comum também que quando você está se conectando com a divindade, você sinta uma coisa muito forte e às vezes até inexplicável, uma emoção, uma vontade de chorar, um sentimento, sabe? Um arrepio. Isso acontece também, dependendo do nível de comunicação que você está tendo. É mais comum acontecer isso em rituais, mas acontece, mas pode acontecer sim. Sonhos simbólicos. Então, se você sonhar com alguma coisa que tenha a ver com aquela divindade, sei lá, no seu sonho tinha um animal, que esse animal é um símbolo daquela divindade. Ou você sonhou com a própria divindade apareceu na sua frente, você falou que era ela, ou não falou, mas você sentiu, você sabia que era ela. Isso aconteceu comigo com Lilith, por exemplo. Eu tive um sonho muito interessante esses dias. Sonhei com uma mulher, e ela não me falou que ela era Lilith, mas eu tenho muita sensação de que ela era Lilith. Fiquei pensando, será que foi a Lilith? Será que não foi? Será que eu estou viajando? E eu fui pedir orientação para uma bruxa mais experiente, que é minha mentora, inclusive, hoje. E ela virou para mim e falou que se eu senti que era Lilith naquele sonho, então era. Porque ninguém pode validar a minha experiência espiritual a não ser eu. Não tem como outra pessoa falar se era ou não era. E também a divindade, ela pode se apresentar de formas variadas para várias pessoas diferentes. Às vezes, para mim, tinha um motivo para ela aparecer daquele jeito, com aquela aparência, mas para outra pessoa ela vai aparecer de um jeito totalmente diferente, e tá tudo bem, porque ela é uma deusa. Ela pode aparecer do jeito que ela quiser, porque ela não tem matéria, ela não tem corpo, ela não tem uma imagem definida. Que a gente que fica querendo tentar desenhar e personificar as divindades, né? Mas isso não significa que ela não pode ser do jeito que ela quiser, entendeu? Então, é isso. Você vai sentir essa energia e só você pode validar se aquele sonho foi ou não com a divindade que você se conectou. Uma outra forma também são os sinais e as repetições. Então, eu tô vendo muita referência de um determinado animal que é associado a Lilith. Ou eu tô vendo muitas horas iguais. Alguém falou hoje lá no grupo sobre horas iguais, né? Isso pode também ser um sinal de chamado de uma divindade. Mas depende muito de outros sinais, né? As horas iguais por si só não diz nada. Mas se você está recebendo outros sinais já dessa divindade associado a essa hora igual, daí pode ser que seja também sobre isso. Então tem que sempre analisar o contexto. Os próprios oráculos, seja o tarô, as runas, pedras, todos os formatos de oráculos que você tiver e você quiser usar para se comunicar com a divindade, você pode. Você pode comprar um oráculo específico para aquela divindade. Eu, por exemplo, tenho 2 oráculos específicos de Hecate, mas você também pode pegar um deck de baralho que você tenha de tarô e consagrar para essa divindade. E aí ele vai ser usado somente quando você quiser conversar com ela ou receber respostas através dela. Então, isso também é uma forma de você se comunicar com mais clareza ali através das cartas. A escrita também, a escrita, está escrito escrita automática aqui, mas eu acho que é mais bonito a escrita intuitiva, né? Então, você pegar um papel, um lápis, se conectar com a divindade e começar a escrever tudo que vier na sua cabeça, também é uma forma. E a meditação profunda, que é o básico. Todo mundo, todas as bruxas deveria tirar um tempinho para meditar, para se conectar. A Jaque até falou no grupo hoje, né, que fez uma meditação para entender o que era aquelas horas iguais que ela estava vendo.
Isso é muito interessante, gente. Quando você está recebendo um sinal e você não sabe o que é, se pergunte o que é, porque a gente geralmente tem a resposta. Só que a gente não se pergunta porque a gente fica preso nas dúvidas, nas inseguranças, né? Ai, será que é? Ai, se não for? Então, assim, tira essas inseguranças da frente, faz uma meditação que você vai ver que a resposta ela vai vir com muita clareza. Ela vai vir assim escancarada, não vai ter como negar que é aquilo. Os deuses, eles também são espíritos, eles podem ser antigos e poderosos, mas como todo espírito, eles têm interesses. Eles também nos procuram, eles também se aproximam, porque nós temos algo que eles não têm, que é a matéria. Então, é normal que algum deus, em algum momento da sua jornada de bruxa, se aproxime de você. Porque se você tá nesse caminho de bruxaria, você tá ali no limiar, né? Você tá entre os mundos, entre o mundo espiritual e o mundo vivo. Então, você é uma ponte. E se você é uma ponte, ele vai querer usar essa ponte aí. Até apagou a luz. Ele vai querer usar dessa ponte. Então, não, assim, é natural que as divindades se aproximem. Às vezes a gente fica assim tão embasbacada, né? Tipo, nossa, a divindade se aproximou, e aí começa a achar que você. Aí tem de duas uma, ou você começa a achar que você é muito importante, ou que você não é ninguém, porque e por que que aquela divindade está se aproximando se você não é ninguém? Aí é o ego falando na sua orelha, né? Ah, você não é ninguém, não tem por que que essa divindade está querendo nada com você. Ou, por outro lado, o ego pode falar, nossa, você é muito foda, a divindade está querendo algo com você. E eu sinto lhe dizer que não é nenhum e nem outro. Você é simplesmente uma bruxa normal, como qualquer outra bruxa. Você é a ponte, você se dedicou ao caminho da bruxaria, então os espíritos vão mesmo te procurar. É natural, gente. Se acostumem. Na bruxaria, a relação com os deuses é de troca. Então, só para reforçar, nós não somos servas, nós não somos inferiores, nós não estamos abaixo. Eles têm um poder invisível, um poder divino, mas nós também temos o poder que é o poder do corpo e o acesso à matéria. Você não precisa atender nenhum chamado por se sentir pressionada e também se dedicar e se entregar tudo de você, sendo que você não quer ou não pode entregar tudo de você. E essa troca, ela vai depender muito também da natureza da divindade, né? Então, por exemplo, a minha relação com Hecate, quando eu falo de troca, é o seguinte, não é uma troca de tipo, você vai ter que me dar tudo que eu quero de mão beijada. Para Deus, algum Deus te dar tudo que você quer na sua vida de mão beijada, você também precisa dar muita coisa para ele. Então, não é assim, né? Ai, fácil e rápido. Então, vai depender da natureza da divindade. Então, qual que era a troca que eu tinha e que eu tenho ainda com a deusa Hecate, quando eu busco por Hecate? É por conhecimento e sabedoria. Eu me conecto muito com Hecate Deitcheira, que é um epíteto dela, que significa professora. Então, quando eu busco Hecate, na maioria das vezes, eu também busco ela por outros motivos, às vezes, mas a maioria das vezes é por sabedoria. Eu peço que ela me mostre o caminho do conhecimento que eu preciso ter para chegar onde eu quero chegar. E ela sempre me mostrou. Então, ela é como se fosse para mim uma professora. Diferente do que eu peço, por exemplo, para Afrodite, né? Então, quando eu estou me conectando com a Afrodite, eu vou pedir outras coisas. Na maioria das vezes, eu me conecto com ela para fazer magias de glamour. Então, eu peço esse encantamento da minha energia, me trazer uma energia mais magnética. Então, é essa troca que eu faço com a Afrodite. Então, você vê que cada um você vai pedir o que eles têm também de atributo para te oferecer. Essa relação hierárquica, ela não acontece só no cristianismo, mas ela também acontece em outras religiões, inclusive nas religiões de matrizes africanas. Então, é por isso, esse é um dos motivos que muitas bruxas não conseguem permanecer
dentro de terreiros de Umbanda, por exemplo, de Candomblé, enfim, matrizes africanas no geral. Porque, ainda assim, a maioria dos terreiros, eles têm relações hierárquicas das entidades com as pessoas, né? Então, a bruxa, ela tem um caminho de autonomia espiritual. É difícil uma bruxa se colocar nessa posição de submissão, de servidão, que dentro dos terreiros muitas vezes acontece. E aí começam os embates, né? Não quer dizer que é errado você ser bruxa e ser da Umbanda e ir para um terreiro. Não, na verdade, não tem certo e errado na bruxaria. Você pode fazer o que você bem entender, mas saiba que vai ter conflito de ideologias. Se você é uma bruxa e você está querendo seguir uma outra religião, que é uma religião que tem dogmas, que tem doutrinas, vai ter conflito de ideologia, porque a bruxaria não tem regras, a bruxaria você faz o que você quiser, e na religião tem regras. Então você precisa separar as coisas, colocar cada coisa no seu quadrado, se você conseguir, senão você não vai conseguir ficar por muito tempo nessas outras religiões. A Jaque falou, eu raspei o santo no candomblé em 2014. Saí depois de 6 meses. E foi quando voltei para o meu caminho na bruxaria, entre idas e voltas. É isso, entendeu? Não teria problema nenhum se você continuasse, até porque dentro você aprende também muita coisa nessas religiões, eles trazem muita sabedoria, só que chega uma hora que você começa a sentir falta de poder andar com as suas próprias pernas, poder ir além, poder explorar coisas que lá eles vão falar que é errado, e aí vai de você, né, se você quer sair ou não. Quando dançamos, oramos, cozinhamos, cantamos, nós somos a oferenda. Na maioria das vezes, a oferenda é o que a gente está fazendo e não o que a gente está entregando e não o que a gente está colocando no altar, né? A oferenda não é aquela fruta que eu comprei na feira e coloquei no altar. A oferenda foi todo esse processo. Foi o tempo que eu tirei da minha vida para ir lá na feira, para comprar essa fruta, para dedicar para a divindade, para colocar no altar, acender uma vela. Isso tudo foi a oferenda, porque precisou de mim, precisou da minha ação, do meu corpo para fazer todo esse movimento, senão essa maçã não teria chegado no altar. E isso por si só já é uma oferenda. O que a gente faz com o nosso corpo é a oferenda. Nós somos a oferenda, né, na verdade, no fim das contas. Então, quando sentimos, quando vivemos, quando nos entregamos, nós nos tornamos o canal para aquela divindade. Então, a oferenda não é só o que você coloca no prato, é o que você oferece de si mesmo. Os deuses não querem servas, eles querem aliadas. Então, eles nem gostam quando a gente chega para eles com essa posição de servil, de se deitar aos pés, de ficar ali, né, se colocando como inferior. Eles não gostam. É capaz deles nem te responderem. Então, você tem que chegar mais de igual para igual e também já demonstrando ali o que você tem para oferecer. Lembrando que você é o templo, o canal e a oferenda.